Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político e, enfim, o senhor Jair Messias Bolsonaro assumiu aquilo que todos nós já sabíamos, né? Que os esquemas envolvendo ali o desvio de dinheiro, o caso envolvendo, por exemplo, a situação do INSS, tem um dedo direto do chamado governo Jair Messias Bolsonaro. Como assim, Carlito? A gente já trouxe aqui informações de que o Bolsonaro sancionou sem vetos o fim do controle dos descontos no INSS. Quem trouxe essa matéria, inclusive, por incrível que pareça, foi a Folha de São Paulo. Agora, mais recentemente, uma matéria que foi publicada, para ser bem específico, ainda na data de hoje, lá numa coluna escrita pela Marielle Pinheiro, junto com a Letícia Guedes, numa ação, né, no projeto que se chama atualmente de Farra do INSS, que está postado lá no portal Metrópolis. Eles trazem o seguinte: ofícios mostram que o INSS foi alertado pelo MP sobre fraudes em 2021. Entre 2020 e 2021, o então presidente do INSS, Leonardo Rolim, participou de reuniões para instaurar fiscalizações mais rigorosas. Aqui é importante a gente trazer esse material do portal Metrópolis, por quê? O portal Metrópolis é um veículo ligado à direita bolsonarista, é ligado ao Ibanez, é ligado ao seu Esteves. Pesquisem um pouco mais para saber quem é o seu Esteves, tá? E na própria matéria do Metrópolis eles trazem aqui, ó. Hoje, por incrível que pareça, tá? Mesmo depois de o Sampatia e outras figuras ligadas ao próprio portal Metrópolis tentar empurrar a culpa do roubo dos aposentados para o governo Lula, eles não têm mais como tapar o sol com a peneira. Por quê, Carlito? Porque existe documento do Sindinap e da doutora Tônia Galetti denunciando desde 2019 os escândalos envolvendo o desvio de dinheiro público dos aposentados e pensionistas. Existe alerta do Procon de São Paulo desde 2019 avisando para o Bolsonaro sobre os descontos que aconteciam de forma irregular dos aposentados e pensionistas. E ofícios também, mostram que INSS foi alertado. E também, vazou aqui um áudio aqui, ó. E também, agora a gente tem a informação de que os ofícios enviados pelo Ministério Público entre 2020 e 2021 à Previdência Social, especificamente ao INSS, comprovam que o governo Bolsonaro sabia e nada foi feito. O próprio Metrópolis alerta o seguinte aqui, ó. Documentos obtidos pela coluna apontam que o escândalo fraudulento, conhecido atualmente como um dos maiores no âmbito do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, poderia ter sido aniquilado pela raiz caso as autoridades, alertadas há 5 anos, tivessem reagido às claras às irregularidades. Presidente do INSS em 2020, época em que o número de beneficiários inscritos na Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais no Brasil, a Conafé, lembre, a Conafé tinha lá o tal Júnior do Peixe, que era um assessor do Hugo Mota, e só a Conafé teria arrecadado ali de descontos em tese indevidos de aposentados e pensionistas, R$500 bilhão. Uma denúncia feita, inclusive, por um funcionário do INSS que passou a ser ameaçado de morte, prestou depoimento, inclusive, à Polícia Federal. Ele disse que achou estranho, porque no início de 2020, em janeiro de 2020, a Conafé tinha cerca de 80 mil aposentados e pensionistas na lista dos indivíduos ali que aceitavam fazer descontos de valores do seu benefício. Só que em outubro de 2020, esse número saltou de 80 mil em janeiro para 250 mil beneficiários em outubro. O que aconteceu? Se entendeu ali que existiu algum tipo de fraude, provavelmente, e aí se solicitou a suspensão da relação da Conafé com o INSS nesses descontos. Só que aí, uma pessoa ligada a um cargo de chefia no INSS decidiu mudar algumas regras e reinseriu a Conafé de novo nessa lista de instituições parceiras, entre aspas, do INSS, tá? Ele chegou até a ser homenageado ali pela Conafé, e agora a gente consegue ter noção de que o governo Bolsonaro sabia desde o início. Por quê? A própria Revista Fórum trouxe aqui o material, ó, que traz o seguinte aqui, ó. Só para vocês verem aqui, ó. Tá aqui, ó. Material assinado pelo Henrique Rodrigues traz. Ele sabia. Procon em São Paulo contou a Bolsonaro sobre fraude no INSS em 2019. Ex-presidente não fez nada. Órgão desmascarou o discurso da extrema-direita. Cadê?
da extrema-direita, ao revelar o ofício que o presidente recebeu ainda no início do mandato. A situação é tão vexatória que na entrevista que o Bolsonaro deu para o UOL, ele teve de admitir, tá aqui, ó, assumiu, Bolsonaro admite possível fraude do INSS em seu governo. Instituto insistindo na suposta corrupção zero e repetindo o discurso batido, recheado de desculpas esfarrapadas, ex-presidente assume fato óbvio, mas como praxe diz que a culpa é do Lula, né? Tá aqui, ó. É possível e vai se investigar. Se porventura alguém do meu governo fez algo de errado, pague, ponto final. O problema é que, de acordo com este material aqui, ó, publicado pelo Jornal Nacional ontem, figuras ligadas ao INSS, funcionários, identificaram aqui a época, eu vou ler aqui um trecho do que o funcionário disse, tá? A época que a diretoria de benefícios estava cortando ali os ACTs, que eram os acordos ali feitos, né, para se ter o desconto, estava fazendo uma auditoria em cima deles. Alguns servidores receberam ameaças de morte. Isso foi falado lá dentro. O coordenador que estava atuando em cima dos ACTs e também o diretor foram ameaçados também, né, em tese. Eles receberam ameaças justo no período onde estavam enviando ali as auditorias com descontos associativos. E em tese, em números absolutos ali, a tal Conafé, que é a associação ligada a Hugo Mota, ou melhor, ligada a um ex-assessor do Hugo Mota, o Júnior do Peixe, e que é ligada ao agronegócio também, teria ali se beneficiado de forma estranha, tá? Tanto que tem um gráfico aqui, ó, que o próprio Jornal Nacional divulgou, mostrando aqui, por exemplo, como é que saltou a arrecadação da Conafé, ó, tá aqui, ó. A arrecadação em 2019 era de 40 mil, depois subiu para 57 milhões, 59 milhões, 92 milhões e agora saltou, né, em 2023 para 202 milhões de reais. Quem descobriu, Carlitos, os esquemas? Foi Bolsonaro? Não, Bolsonaro só ignorou. Tanto que em 2021, de acordo com a própria matéria publicada pelo Jornal Nacional, o Ministério Público do Distrito Federal, tá, reconheceu que a obrigação de investigar esse caso era da Polícia Federal. E simplesmente a Polícia Federal de Bolsonaro nada fez. Em 2021. Somente agora, no governo do presidente Lula, após as investigações da CGU, Controladoria Geral da União, que passou ali, como a gente mostrou no relatório aqui, a investigar com o pente fino o que teria acontecido, somente agora se teve ali o resultado que foi punição dos envolvidos. Então, meus amigos, caiu por terra a narrativa de que Bolsonaro não sabia de nada. Porque, como eu disse, nem mesmo o portal Metrópolis, nem mesmo a Folha de São Paulo conseguiram culpar o Lula. Porque não tem como, os documentos são claros. O Procon de São Paulo já se manifestou, o Ministério Público lá do Distrito Federal, para ser bem específico, tá? O Ministério Público, cadê? Eu separei aqui para trazer para vocês, ó. É o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, né? Se manifestou ali dizendo que enviou, na verdade, o comunicado para o senhor Rolim, né? Que na época era o... Cadê? Deixa eu só trazer o nome dele aqui corretamente. O Leonardo Rolim falando sobre esses esquemas. E simplesmente, meus amigos, nada foi feito. Então, como disse o Lula, a gente tem de frisar, o esquema de roubo de dinheiro dos aposentados e pensionistas começou no governo Bolsonaro, aconteceram vários alertas e o governo Bolsonaro simplesmente ignorou. Só uma correção, né, que eu falei ali que no gráfico aqui, o valor que eles receberam em 2019 era 40 mil, na verdade era 400 mil, tá? Para não ficar a informação errada aqui. Deixa aqui embaixo a opinião de vocês sobre o que é que vocês acham que vai acontecer em relação a tudo isso. Se o tiro vai sair pela culatra, né? Ou se eles acreditam que realmente vão conseguir provar aquilo que a gente sabe que eles não têm prova. Tá sendo discutido nesse momento, inclusive, que se for aberta a CPMI, a Tabata Amaral, ou melhor, a CPI do INSS, a Tabata Amaral vem a ser a relatora. E aí, meus amigos, o tiro vai sair pela culatra. Por quê? Porque vai ficar comprovado, eu tenho certeza com o relatório da Tabata Amaral, que o governo Bolsonaro sabia, não fez nada e que graças à atuação séria, correta e o respeito às instituições que o governo Lula tem, se conseguiu descobrir esse esquema que lesou milhões de aposentados e pensionistas no nosso país e que inclusive, tá, já começaram a receber notificações do governo para poder solicitar o seu dinheiro de volta. Minha mãe, por exemplo, que teve desconto indevido, mas na época a gente descobriu o que tinha acontecido, né? Tá aqui, ó. Minha mãe já recebeu
a notificação dizendo o seguinte aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é o print que minha mãe mandou pra mim, minha mãe é aposentada, tá? Ela mandou aqui, ó. Foi identificado que você teve desconto associativo nos últimos 5 anos. Você autorizou desconto para as entidades abaixo? E aí tem aqui as entidades. Inclusive, uma dessas entidades que minha mãe acabou tendo descontos indevidos era uma entidade aqui de Sergipe, a gente descobriu ainda durante o governo Bolsonaro. Minha mãe ligou, eu liguei para a gente conseguir estornar os descontos indevidos. Eles estornaram só de 2 meses, se não me falha a memória. E ainda xingaram minha mãe, disseram um monte de desaforo, que ela poderia procurar os direitos dela, que eles não estavam nem aí. Vocês verem como é que eles são desaforados, né? Mas enfim, La Maison Tombé. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!